Para as apresentações do quarto painel, o modelo de administração tributária adotada pelo Estado de Minas Gerais, convidamos para presidir a mesa o presidente do SINDAF, Sindicato dos Servidores em Arrecadação e Finanças da Secretaria da Fazenda de Alagoas, Dr. Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto. Como palestrante, convidamos o vice-presidente da FIENG, presidente do Conselho de Política Tributária, vice-presidente do CIENG, Dr. Edivaldo Almada de Abreu. Como debatedores, convidamos o mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em controle externo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Dr. Márcio Ferreira Queres. E o presidente do SINFAS, gestor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Dr. Marcos Vinícius Bolpato. Para proferir sobre o tema a administração tributária de Minas Gerais, a arrecadação, os benefícios fiscais e a concorrência desleal, passamos a palavra ao Dr. Edivaldo Almada de Abreu. Boa tarde a todos. Pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, quero agradecer ao Dr. Marcos Vinícius a referência do convite, que analisando a programação, vi que é uma entidade de classe empresarial que está convidada para participar desse grande evento. Cumprimentar os demais participantes da mesa e dizer a vocês da satisfação de, nessa tarde maravilhosa, estava preocupado que os dias que antecederam estavam chuvosos, ontem e hoje, certamente amanhã estará muito lindo. E agradecer a presença da minha esposa, que nesses 38 anos de casamento, praticamente, é uma das poucas vezes que ela me acompanha num evento como esse. Quero convidá-los, nesse momento, a vestirmos as vestimentas de cidadãos brasileiros, certo? Mesmo porque estou compondo a mesa como membro de uma entidade empresarial, e com todo respeito às autoridades fazendárias aqui presentes, discutir algo que tem me levado a refletir neste último quarto de vida que eu estou vivendo, Certamente eu devo ser aqui o mais velho de todos. Então eu gostaria de fazer algumas considerações, e o tema é muito interessante que nos foi colocado, porque ele trata exatamente de uma questão que desde jovem tem me preocupado muito. Quando nos idos de 68, 69, li um livro intitulado Uma Era de Descontinuidade, do grande autor Peter Drucker, que escreveu esse livro, já traduzido para o português, na década de 50, onde ele deu o conceito de que o mundo se tornaria uma aldeia global. Naquela época eu não entendia, jovem ainda na Faculdade de Ciências Econômicas, por que esse negócio de aldeia global? Certamente agora eu vou tentar expor para vocês. Nós vivemos no estado de Minas Gerais, infelizmente sem mar, das Alagoas, um estado mediterrâneo, rico em recursos naturais, mas que, num julgamento pessoal, e mesmo já expresso na Federação das Indústrias,
é um Estado que, no andar da carruagem para o futuro, certamente terá grandes adversidades para competir no cenário das economias brasileiras e principalmente no cenário das economias globalizadas. Quando eu comecei jovem, trabalhando numa empresa onde nela fiquei quase 47 anos, desde boy até vice-presidente executivo, durante 35 anos, via o Brasil de uma maneira diferente que eu estou vendo hoje. Eu acho que Minas Gerais, por ser hoje a terceira economia do Brasil, a nona em renda per capita, dita pelo nosso governador em recente evento na FIENG, tem algumas adversidades para que ela possa continuar trilhando o caminho de uma sustentabilidade com relação à geração de riqueza e, consequentemente, à arrecadação adequada. Saibam que as autoridades fazendárias e o poder constituído geram realmente cada vez mais a possibilidade de nós termos entre nós empresários uma concorrência mais leal. Nós estamos aqui exatamente para expressar a preocupação daquele empresário que tem como seu objetivo o cumprimento da obrigação principal e acessória com relação à matéria tributária. O ônus de se viver em sociedade é pagar tributos justamente justos. Esse é o nosso sentimento. E eu tenho visto que, numa análise rápida da economia brasileira, nós vemos que, se nós analisarmos toda a costa brasileira e adentrarmos 150 quilômetros para dentro do território, praticamente não alcançando Minas Gerais, nós temos 70% da geração de riqueza, aproximadamente, e talvez 70%, 60% da população brasileira nessa região. Minas Gerais, por várias circunstâncias, tem tido dificuldade de prover o Estado a nível de infraestrutura e, consequentemente, Minas Gerais está perdendo negócios e investimentos que aqui estavam e já saíram, investimentos que aqui estão e pretendem sair, investimentos que querem vir para cá, mas pela adversidade de infraestrutura rodoferroviária e infraestrutura e custo de energia elétrica, que um dos deputados, Prado, sabe muito bem disso, está inviabilizando a geração de riqueza que certamente, ela sendo gerada e circulada pela sociedade, vai gerar a oportunidade de termos tributos e, consequentemente, prover o Estado dos recursos necessários para a sua manutenção nas suas várias funções, né? De segurança, de prover a remuneração adequada dos servidores, da questão de saúde, aqui os outros itens que todos nós sabemos. Nós temos realmente estado preocupados com algumas inseguranças jurídicas geradas pelo Estado de Minas Gerais, principalmente mais recentemente, onde o Estado de Minas Gerais, através, isso eu falo com licença de vocês, porque certamente alguém aqui pode pensar diferente, talvez a maioria ou a totalidade, com relação a essas duas últimas instruções, as 4 últimas instruções normativas que saíram, em N1, 2, 3 e 4, discutindo a questão da industrialização para alcançar produtos, mercadorias, que até agora não eram alcançados com relação ao creditamento dos insumos. Nesses últimos tempos, para nós, isso realmente foi uma novidade,
e que tem gerado uma insegurança muito grande, e nós temos discutido isso com o Estado, e eu creio que nós deveríamos chegar a um bom termo do conceito de industrialização no Estado. Outra preocupação que tem a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é com relação às restrições com relação aos créditos do ativo imobilizado. Essa é realmente uma grande preocupação, porque nós, ao tentarmos viabilizar algum investimento aqui e vislumbrarmos da impossibilidade ou da limitação do creditamento ou da prescrição dele, isso certamente muda a atração do Estado, que tem as suas limitações, que eu já disse, de distância, para os investimentos onde não haja rigidez locacional. Existem investimentos que são naturais de Minas Gerais, foram no passado, mas que já não estão sendo mais naturais. Nós podemos ver que as indústrias siderúrgicas já estão por investir na costa brasileira. Indústria automobilística mineira, Fiat, que já deixou Minas Gerais e foi para o Pernambuco, em relação, obviamente, por vantagens fiscais, nós não negamos isso, mas conversando com um dos diretores da Fiat, também por vantagens comparativas com relação ao uso da costa brasileira para se abastecer e vender a sua produção, bem como poder alcançar outros mercados já mais próximo da linha do Equador. Eu sou do setor, presido um sindicato, que é o Sindicato da Cal, e na semana atrasada aconteceu algo que há mais de 20 anos eu pensava que viria a ocorrer, e na semana passada eu fiquei sabendo que já está ocorrendo. Não sei se vocês sabem, o Estado de Minas Gerais detém praticamente 80% das reservas de calcário do Brasil para a fabricação de cal. Essa indústria aqui localizada abastecia até um ano atrás a costa brasileira com essa matéria-prima para a fabricação do sinter siderúrgico das usinas siderúrgicas no Brasil. Na semana passada, eu fiquei sabendo que este produto está vindo agora do Canadá. Para vocês terem uma ideia, esse produto é vendido aqui a R$20 a tonelada, 2 centavos a tonelada. E ele está vindo do Canadá, abastecendo a costa brasileira, as indústrias siderúrgicas, por um custo final menor do que saindo de Minas Gerais para o estado de São Paulo, o estado do Rio e, no futuro, a siderúrgica lá no PC, lá no Ceará. Né? Eu estou dizendo isso porque isso, obviamente, não é por causa da tributação. Eu digo a vocês com toda a sinceridade que não é. É por falta da infraestrutura que Minas Gerais está a sofrer. Então, se nós não tivermos uma competitividade adequada, certamente os estados interioranos do Brasil, tiro aqui os estados litorâneos, que têm vocação industrial, que é o estado de Minas Gerais, talvez o estado que tenha mais vocação industrial dentre os estados interioranos, Minas Gerais certamente será alcançada por crises. A indústria mineira estará crescendo este ano. Eu posso usar isso aqui? A indústria mineira estará crescendo este ano menos de 1%, em torno de 0,5%, e certamente o crescimento à frente previsto, ele é muito próximo de zero, ou muito, talvez 1%, 1,5%. Isso fará com que Minas Gerais, no ranking dos estados, perderá com relação
a riqueza produzida pela indústria perderá muito com relação às suas receitas, comparativamente aos outros estados. E por último, nós todos estamos vendo, e eu realmente estou preocupado, com as aproximações dos comércios. Nós vimos agora, a semana passada, essa resolução da OMC, esse acordo da OMC, onde as barreiras cada vez serão menores. Queira ou não queira, o mundo, de uma maneira ou de outra, está nos impondo barreiras cada vez menores, e indústrias que dependem de grandes volumes de transporte, como a indústria siderúrgica, a indústria mineral, a indústria de automóveis, grandes volumes, certamente estarão perdendo tremendamente em competitividade, porque quando eu comecei a minha carreira profissional, eu me lembro que um navio tinha no máximo 40 mil toneladas de capacidade. Hoje o mundo já está produzindo navios de 700 mil toneladas, com a mesma tripulação. Hoje o transporte de um bem mineral da África, do Canadá ou do Caribe para os portos brasileiros está ficando em torno de $2. $2. E o custo para se transportar de Minas Gerais, vamos dizer, 600 quilômetros da costa para a costa, fica algumas vezes mais, eu diria 20, 30 vezes mais esse valor. Só por essa razão, certamente os investimentos, se não resolvida a questão estrutural deste Estado, certamente os investimentos a futuro se localizarão mais perto do litoral ou no litoral, e Minas Gerais, infelizmente, vai perder a atratividade desse tipo de investimento. Como nós temos vocação, Minas Gerais tem vocação para esse tipo de investimento, eu não sei como é que vai ser essa solução, e a médio e longo prazo, com a concorrência que tem havido, todos nós, certamente todos vocês, inclusive eu, temos comprado via internet bens de 50, 60, 80, até $100, que são entregues na nossa casa. Obrigado. Que são entregues na nossa casa. Por exemplo, eu tenho um primo que trabalhou na CEMIG, recentemente comprou da China uma lâmpada especial por R$37, colocada na casa dele. E numa grande loja de Belo Horizonte, essa lâmpada custa perto de R$100. Eu estou dando um exemplo. O que eu tenho visto nas redes sociais e nos vários locais que frequento, é impressionante como essa juventude que está de 25, 25, 30, 35, 40 anos, essa juventude já está se abastecendo de roupas, de relógios, de tudo, não é? Vindo diretamente via FedEx para a casa dele, às vezes custando o custo do estacionamento para uma pessoa sair e ir a uma loja no shopping comprar algum bem desse nível de valor. Isso, quando eu li Peter Drucker, ele disse lá atrás que o mundo seria uma aldeia global, ele disse que de dentro da nossa casa, esse livro chama-se Uma Era de Descontinuidade. Alguém aqui já leu esse livro? Levante a mão, por favor. Parabéns, você leu. Só um então. É um livro interessantíssimo, onde ele disse que de dentro da nossa casa, nós faríamos todas as movimentações bancárias, todas as aquisições de tudo, e todos os produtos no futuro seriam miniaturizados, e nós certamente o teríamos a custos baratíssimos para abastecer as nossas necessidades. E isto está aí. Nós estamos vivendo um país que tem progredido, felizmente, e eu registro também, estamos vivendo num estado
que é o Estado de Minas Gerais, que tem sido muito bem administrado, no meu julgamento pessoal, o Poder Executivo como um todo, nós não vemos nada do que está aparecendo na mídia nacional, mas se nós não pensarmos, vocês e nós todos, não como agentes do poder público ou agentes do poder privado, mas se nós não pensarmos um pouco mais à frente, certamente o estado de nossos filhos, no meu caso, dos meus netos, não será o estado ideal para se viver, como se fala. Porque as adversidades, as dificuldades que se nos apresentam a futuro, pelas razões que aqui coloquei, e outras que eu tenho pensado, que o tempo não me permite dizer, certamente nós teremos problema. Guerra fiscal. Recentemente, o STJ, vocês têm conhecimento, uma manifestação por maioria do STJ, onde ele dá ganho de causa a um mandado de segurança de Minas Gerais. Se vocês me permitirem, eu até a ementa aqui, e eu, para terminar, eu vou ler a ementa desse julgamento por maioria do STJ. Literalmente o que está na ementa da decisão. A impropriamente denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos estados periféricos do capitalismo brasileiro para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus territórios, a exigência de serem as resoluções do CONFAS aprovadas por unanimidade dá aos estados centrais o poder de veto daquelas deliberações, assim criando a tensão entre os sistemas tributários dos atos federados do Brasil. Somente iniciativas judiciais, através de ADINs, mas nunca as apenas administrativas, que foi o caso da 3166 de Minas Gerais, poderão regular eventuais conflitos de interesses legítimos entre os estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as relações econômicas entre eles em condições reciprocamente aceitáveis. Ou seja, atos administrativos, por essa decisão, que é uma decisão ainda noviça, certamente serão atacados por aqueles agentes que se sentirem prejudicados. Isso tem nos criado alguma preocupação, porque todos os estados da federação, no passado, principalmente a partir de 40, 50, se beneficiaram de algum sistema de benefício, e alguns estados hoje lutam para que não tenham, e eu acho que isso é válido, mas certamente, se essas decisões desse tipo prosperarem, somente as ações diretas de constitucionalidade poderão acabar com a guerra fiscal. E eu creio que politicamente, eu não sou político, politicamente, eu acho que seria muito difícil os governos estaduais atacarem dessa maneira. E espero me guardar, desejando a vocês, agradecendo mais uma vez o carinho e a atenção a mim concedidos. Obrigado. Obrigado, doutor Edivaldo. Passa a palavra ao doutor Márcio. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a minha colega Luísa Ribeiro Xavier pelo convite para estar com vocês aqui para debater um tema. Eu peço por gentileza um material que eu trouxe, um arquivo sobre o termo de ajustamento de gestão, para trabalhar com vocês um tema de grande importância, que é o termo de ajustamento de gestão. Um termo importantíssimo para o controle consensual. Eu sou egresso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, portanto, sou colega de vocês. Entrei para a inatividade agora em julho deste ano, depois de 37 anos trabalhando no Tribunal de Contas do Estado, e eu tenho certeza que esse tema diz
muito a todos vocês que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais firmou no ano passado, com o governo do Estado de Minas Gerais, um termo de ajustamento de gestão. O que é o termo de ajustamento de gestão? Aqui se presta... O passador está aqui? Vamos ver se... Isso. Pois não, obrigado. O nosso deputado Elismar acabou de sair, né? Mas seria interessante se ele pudesse estar aqui. Mas, enfim, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no ano passado, por via da Lei Complementar número 120, anotem isso, no dia 15 de dezembro de 2011, ela aprovou uma emenda à Lei Orgânica do Tribunal de Contas, que é a Lei Complementar 102, e fez inserir nessa lei orgânica um dispositivo que está ali, que fica instituído no âmbito do Tribunal de Contas, termo de ajustamento de gestão para regularizar atos e procedimentos dos poderes, órgãos ou entidades por eles controlados. Para que serve um termo de ajustamento de gestão? A finalidade do Tribunal de Contas é chegar diante de um jurisdicionado, apurar determinada irregularidade e multar e punir esse agente público? Não necessariamente, eventualmente sim, mas não necessariamente. O termo de ajustamento de gestão é um instrumento de controle consensual que permite, chegado numa repartição e percebendo, nós estamos diante de um edital de licitação irregular, diante de falta de transparência dos mecanismos daquele edital licitatório, diante de mecanismos de falta de projetos básicos de engenharia, projeto básico, projeto executivo, o que valha, ao invés de punir, fixe um prazo adequado para que seja regularizado, para que seja saneado o procedimento que está em curso. É para isso que serve o termo de ajustamento de gestão. Pois bem, no ano passado, o Tribunal de Contas firmou com o governo do Estado de Minas Gerais para tratar de saúde e educação. Apenas isso, dois temas fundamentais dos direitos sociais, aquilo que compõe o rol dos direitos sociais, que estão assim disciplinados na nossa Constituição. Estão lá no título 2º dos direitos e garantias fundamentais do Estado brasileiro e estão no capítulo 2º dos direitos sociais, no seu artigo 6º, dizendo que a educação e a saúde integram esse patrimônio mínimo, esse rol mínimo de garantias a qualquer um dos cidadãos brasileiros. Isso aqui é norma constitucional de eficácia direta, inserida no rol das cláusulas pétreas. Tem força cogente e coercitiva e integra umbilicalmente o princípio constitucional do artigo 1º da dignidade da pessoa humana. Então essa garantia de educação e saúde a todo cidadão brasileiro faz parte de um pacote mínimo da dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana que compõe o patrimônio civilizatório da humanidade. Como que se garante, como que se afere, como que se atesta a garantia dessa dignidade da pessoa humana? Por mecanismos outros que o mundo inteiro já consagrou. Isso surgiu na Corte Constitucional Federal Alemã, chamada de mínimo existencial. O executivo, que é a prerrogativa, a competência de abrir, de inaugurar procedimentos orçamentários, pode fazer à vontade, deve-se fazer buscando o debate com a sociedade, buscando a legitimação dessas políticas públicas, depois vai ao legislativo, que participa junto com o executivo da elaboração dessas políticas públicas. Pode fazer o que quiser. Entretanto, há de ser assegurado um pacote mínimo de garantia dessa dignidade da pessoa humana dentro do orçamento, que se chama do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial integra um pacote que compõe uma renda mínima, uma saúde básica e um ensino fundamental. E ainda tem um instrumento importante que é o acesso à justiça. É uma função instrumental, que é o acesso à justiça, que é o que dá efetividade e garantia de cumprimento desse pacote mínimo. Pois bem, o que aconteceu em torno de tudo isso?
O que aconteceu é que, em termos, vamos separar, vou fazer uma abordagem com você, separando saúde da educação. Em tema de saúde, nós temos essas normas disciplinadoras na área de saúde. Nós temos os artigos 196 a 200 da Constituição Federal, nós temos a lei número 8.080 de 90, diga de passagem, lá no artigo 197, quando a Constituição fala de saúde, ela fala, lei ordinária, irá definir as ações mínimas, ações e serviços de saúde. É essa lei que trabalha com isso. Esta lei, ela existe desde 1990, e essa lei veio acompanhada de uma resolução de 2003, essa 322 de 2003, que é ela que define o rol dos serviços públicos de saúde, o que é e o que não é serviço público de saúde. Esta lei foi contestada pela então governadora do estado do Rio de Janeiro no ano de 2003, a Rosa Matheus, e o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2008, pôs uma pá de cal nessa história. Não acolheu a ADIM. A ADIM, para quem quiser acompanhar, saber dela, né, na realidade, porque já não é acompanhado, já temos uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Quem entrar no site do Conselho Nacional de Saúde, e essa resolução é do Conselho Nacional de Saúde, poderá verificar que o Supremo Tribunal Federal já não acolheu essa ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu trouxe aqui, na realidade, para quem quisesse depois olhar, está no site do Conselho Nacional de Saúde. Pois bem, tudo isso é importante. Aí, finalmente, a Lei Complementar 141, que é a que regulamentou agora, mais recentemente, a Emenda Constitucional 29, que é a emenda constitucional que estabelece o percentual mínimo de gastos em saúde. Pois bem, o que são serviços públicos de saúde? Na resolução, nós vamos encontrar a sexta diretriz, que fala, atendido o dispositivo da Lei 8.080, aos critérios da quinta diretriz e para efeito da aplicação da Emenda Constitucional 29, aí vem lá, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância nutricional, controle de deficiências, educação para a saúde, saúde do trabalhador, e vai relacionando o que são ações e serviços públicos de saúde. Ainda tem mais isso tudo aqui. Ainda tem lá no seu inciso 12º, saneamento básico de modo ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores. Isso que é muito importante, porque daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre algumas irregularidades que vêm ocorrendo nessa seara. E o que não são serviços públicos de saúde? Isso é muito importante que se saiba. Não são pagamento de aposentadoria e pensões, assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade, clientela fechada. Os princípios de saúde e educação estão relacionados com os princípios da universalidade, da gratuidade e da igualdade da prestação do serviço. Então, esses aqui não integram. Merenda escolar também não integra. Saneamento básico. Aqui nós estamos diante de uma grande encrenca em relação ao nosso Estado. Saneamento básico, mesmo previsto no inciso 12º da sexta diretriz, realizado com recursos provenientes de taxas ou tarifas. Porque se é gratuito, mediante tarifa, não pode entrar. Bom, chegamos diante dessa questão. Essas despesas podem integrar o cômputo de gastos com serviços públicos de saúde? Gastos com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IPSENG, da Polícia Militar, a Copasa, a FEAM. O que vocês acham? A questão é que essas despesas vêm sendo apropriadas como serviços públicos de saúde já há muitos anos. E o Tribunal de Contas, a despeito de, durante vários e vários anos, apontar como despesa irregular pelos seus órgãos técnicos, o seu pleno aprova essas despesas. O plenário do Tribunal de Contas vem reiteradamente aprovando as prestações de contas do Estado de Minas Gerais com esse tipo de gasto na área de saúde. O que está por trás da argumentação utilizada pelo Tribunal de Contas é isso aqui. Nós temos a Lei Complementar 141. Pois bem, em
antes dela, os argumentos estão antes dela. A minuta do projeto de lei do Senado, ainda projeto de lei, lá dizia de um período de transição, lá falava da existência, da importância de um período de transição para que se pudesse cumprir aquele mínimo, aquele piso com relação aos gastos com saúde. O Tribunal de Contas, então, foi lá atrás se apoiar na minuta, no projeto de lei do Senado, para dizer que pode sim, então, existir um período pelo qual o Estado deve utilizar para poder chegar ao patamar mínimo. Ou seja, de cara você atesta que não está sendo aplicado o mínimo constitucional na área de saúde e diz durante 3 anos, 2012, 2013 e até 31 de dezembro de 2014, o Estado vai seguir um cronograma para se alcançar os 12% de impostos e receitas decorrentes de transferências para as ações públicas de saúde. Ou seja, o Tribunal de Contas, neste instante, é aquilo ali a fala do TAG do Tribunal, face da ausência de prazo legal para conformação às novas regras sobre os gastos com a saúde pública e diante da notória falta de razoabilidade se exigir o imediato cumprimento do índice mínimo constitucional em consonância com os preceitos da Lei Complementar 141, tem-se que no âmbito das competências deste Tribunal de Contas cabe a celebração de um TAG. Aí firma-se um TAG, isso foi na sessão do dia 25 de 4 de 2002, para permitir o Estado de Minas Gerais seguir um cronograma até o dia 31 de dezembro de 2014, para só então começar a gastar o mínimo exigido pela Constituição em ações e serviços públicos de saúde. Na hora que a gente terminar de falar de ensino, a gente retoma essa conversa geral sobre o TAG, porque ela envolveu tanto saúde quanto educação. Em tema de educação, nós temos lá o artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece um mínimo constitucional, nós estamos falando de piso e não teto, um piso de 25% das receitas de impostos e transferências com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Temos a Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ainda a 11.494, que é a Lei do Fundeb, que no seu artigo 22 diz o seguinte: pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica essa é a expressão fundamental, em efetivo exercício na rede pública. E se repete lá no seu inciso 1º. Por que isso é fundamental? Porque o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tinha uma instrução normativa, a 13/2008, que dizia que gastos com inativos e pensionistas também era gasto com educação. Sabidamente não poderia incluir no rol das despesas com educação gastos com quem está na inatividade e aqueles que são pensionistas, apenas a da atividade. É isso que está na lei que eu acabei de ler para vocês. Presta atenção na data dessa instrução normativa que foi corrigida, alterada pela instrução número 9 de 20 de dezembro de 2011. Vocês se recordam da data que a Assembleia Legislativa deu autorização para criar o TAG? 15 de dezembro de 2011. 5 dias depois, o tribunal cria a instrução normativa, mudando a sistemática e dizendo: olha, a partir de agora não se pode mais computar como gasto em educação os gastos com o servidor inativo e o pensionista. E aí o que o Tribunal de Contas faz? Vira para o Estado e fala: olha, eu vou te dar mais um prazo de 3 anos, então, já que eu estou tirando, estou criando uma dificuldade para você, né? Então, vou te dar mais 3 anos de prazo para você poder gastar o mínimo constitucional na educação. A questão envolvendo esse tema que nós estamos trabalhando é que o artigo 34 da Constituição Federal apenas diz isso, sobre quem não gasta o mínimo constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino e ações públicas, serviços públicos de saúde. A União não interferirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Vamos lembrar, Constituição é norma, Constituição é rumo, Constituição é norte hermenêutico. Eu não posso, ao meu alvedrio, criar um bypass, contornar mandamentos constitucionais, principalmente mandamentos constitucionais fundamentais, que é isso que está escrito lá no seu artigo 6º da Constituição, são fundamentais, não cabe em discussão, tem natureza coercitiva e cogente. Como é que eu crio uma instrução normativa e crio um termo de ajustamento de gestão para dizer a um ente público: olha, faz o seguinte, você não precisa gastar durante 3 anos, você não precisa gastar o mínimo constitucional, porque eu tinha uma instrução normativa que dizia que gasto com inativo e pensionista podia, agora eu cheguei à conclusão que não pode mais, então eu preciso te conferir esse prazo, né? essa latitude temporal para que você possa alcançar esse mínimo constitucional. E lá na área de saúde, a mesma coisa, quer dizer, nós estamos diante de um fato que eu acho importante. Alguns podem dizer, mas você é egresso do Tribunal de Contas, você está criticando o Tribunal de Contas? A questão não é essa. Luísa Ribeiro foi minha aluna, e eu tenho um hábito de chegar em sala de aula e mostrar para os alunos a importância do debate, a importância de não sermos cordeiros, de simplesmente aceitar passivamente as coisas. Nos Estados Unidos existe uma praxe na área jurídica de se tematizar as discussões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso é comum lá. Respeitar sim, mas acatar simplesmente, acolher porque é uma decisão da Suprema Corte? Não. Eu posso discutir e eventualmente discordar das decisões. Aqui no Brasil se tentou, o professor Brachin, que foi meu orientador do mestrado, ele, lá na PUC Minas, eles criaram nos anos 2001, 2002, 2003, este livro, O Supremo Tribunal Federal Revisitado. Esse aqui é o ano jurisdicional de 2002, onde vários juristas foram convidados para discutir várias decisões da Suprema Corte. A maioria aqui são críticas às decisões do STF. Então nós podemos sim, para o aperfeiçoamento das nossas instituições, dizer que, na nossa opinião, eventualmente, não concordo, acho que está equivocado a utilização do instrumento, não o instrumento do termo de ajustamento de gestão, mas a forma pelo qual vem sendo utilizado este instrumento importante do controle consensual. O tempo nosso é muito curto, mas é importante que a gente indague sobre isso aqui, esta questão relevante. A Lei Complementar 120 de 2011, que instituiu o TAG, e a Resolução do Tribunal 01 de 2012, que regulamentou o TAG, podem mitigar ou contemporizar preceito constitucional fundamental que fixou pisos para os serviços públicos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino? Certamente que não. Certamente que não. E é diante disso que nós precisamos começar a exercitar algo fundamental de um Estado que se propõe democrático, um Estado constitucional, um Estado que precisa trabalhar com o elemento da transparência, né? O instrumento por excelência do controle preventivo é a transparência, mas a transparência exige uma coisa fundamental de todos nós. Exige uma cidadania protagonista, uma cidadania que saiba ter discernimento suficiente para separar o joio do trigo e dizer: isto está errado, isto está certo, isso eu contesto, e busca as vias próprias de contestação. Isso que vocês estão fazendo aqui, nesse segundo CONSAT, é um exercício de controle social. Acima de tudo, vocês estão debatendo temas de interesse particular de vocês, pessoal, profissional, mas existe aqui um elemento do controle social que é fundamental a uma democracia participativa, a uma democracia que se pressupõe e que deseja ser uma democracia com respaldo, com legitimidade na sociedade, porque caso contrário, nós não vamos conseguir chegar aos patamares de excelência que nós merecemos de toda a nossa sociedade. Vamos lembrar que o Estado constitucional,
ele está acima e para além da mera formalidade legal. Nós estamos falando aqui de um estado de juridicidade, e a juridicidade pressupõe esses mecanismos todos evidenciados na Constituição, mas que têm que ser efetivados pela nossa participação. Eu trouxe essa frase da grande, eu sempre sou como apaixonado pela Hannah Arendt, ela tem uma expressão que eu gosto muito a propósito do tema que nós estamos abordando com vocês: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Eu queria aproveitar mais um minutinho, o tempo que está esgotado, mas um minuto apenas, para dizer a vocês o seguinte: alguém aqui assistiu o filme Hannah Arendt, recém-passado nos cinemas? Esse filme aborda uma questão fundamental. A Hannah Arendt, ela foi convidada, ela foi perseguida pelo Holocausto na Alemanha, ela foi para os Estados Unidos, e ela foi convidada, quando o governo, a polícia secreta de Israel conseguiu prender o Eichmann, ele foi levado para julgamento em Jerusalém. E queriam todos que o Eichmann fosse indigitado, apontado como um monstro nazista, um exterminador de judeus. E é interessante o filme porque mostra cenas reais do julgamento, e mostra a Hannah Arendt ouvindo, participando, como vocês aqui, o julgamento acontecendo aqui, e ela olhava para o Eichmann, e ela foi cair num estado de incredulidade, e ela começou a escrever coisas que os próprios judeus a condenaram, porque ela disse o seguinte: ele não é um monstro, ele não é um exterminador de judeus, ele é na realidade um servidor público boçal, idiota, carreirista. Ele é daqueles caras que cumprem qualquer tipo de ordem. É uma pessoa capaz de hoje mandar para a câmara de gás 2.000 pessoas e chegar em casa à noite e dar beijinho nos filhos e na esposa, sem o menor ressentimento. Por quê? Porque estava cumprindo ordens. Nós somos servidores públicos. Vários de vocês já receberam ordens contestáveis. Eu recebi inúmeras ao longo da minha vida. Mas aprendi uma coisa: nós nos impomos o respeito, exigindo o respeito, na medida que a gente se prepara cada vez mais. É fundamental isso que vocês estão fazendo. Se capacitem, se habilitem, para que vocês possam virar para uma autoridade e apontar novos caminhos, novas possibilidades. Deixei o tribunal em julho desse ano como diretor da Escola de Contas. Meu livro, orientado pelo Baracho Júnior, que estava aqui até agora há pouco aqui, eu defendo concurso público para os conselheiros dos tribunais de contas. Eu aponto inúmeras irregularidades no Tribunal de Contas. E, entretanto, era até julho convidado sistematicamente ou para ocupar cargo de confiança ou para falar em nome do Tribunal de Contas. Falo, mas falo aquilo que eu penso, falo aquilo que eu acredito. E é fundamental que a gente acredite na possibilidade de mudanças para que a gente possa fazer um serviço público de melhor qualidade, que é um direito dessa sociedade que está aí fora, e é uma esperança de todos eles, de que nós todos possamos fazer essa travessia tão desejada por todos. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Márcio. Passa agora a palavra ao doutor Marcos Volpato. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mesa, o presidente, meu amigo, meu irmão Marcos Sérgio, lá de Alagoas, que prestigiando aqui o nosso evento, e cumprimentar na pessoa dele os demais sindicatos dos outros estados, nossos filiados, co-irmãos da FEBRAFISCO, e os sindicatos aqui de Minas Gerais, que estão todos presentes. Cumprimentar o doutor Edivaldo e agradecer muito pela palestra. Dizer também que não é só o senhor que pela primeira vez está trazendo a esposa no evento. Também estamos juntos nessa.
E agradecer também ao Dr. Márcio pela brilhante palestra, o que dificulta muito o nosso falar aqui, né? Mas vou tentar me expressar dentro do tempo. Aliás, o presidente tem que dar exemplo, né? E aí podem mandar o papelzinho para mim, tá bom? O tema central aqui do segundo CONSAT, do Congresso dos Servidores da Administração Tributária do Estado de Minas Gerais, é a nova administração tributária, e que está por vir, está aí, nas raias de acontecer. E dentro dessa nova administração tributária, a nossa perspectiva, o nosso sonho, o nosso desejo é que principalmente a justiça fiscal e a eficácia sejam contempladas nessa nova administração tributária do porvir. E dentro desse tema central, nos coube aqui falar sobre um tema da administração tributária do Estado de Minas Gerais, da arrecadação, dos benefícios fiscais e da concorrência desleal. E, apesar de parecer desassociado, né, são intrinsecamente interligados. E é por isso que essa mesa é heterogênea, e todo o Congresso é heterogêneo. Temos aqui um representante de entidade empresarial, e que parece, assim, quem olha de fora, antagonista de nós, do fisco, aparentemente, né? Estamos de lados opostos, e principalmente porque nós somos responsáveis por promover a arrecadação, que é um principal custo de toda atividade empresarial, de toda e qualquer atividade empresarial. E aí há que se ter o cuidado nessa relação, para que essa relação seja de atuação conjunta, de parceria. Afinal de contas, o Estado é sócio, né? Sócio das empresas, né? Porque participamos, né? Retirando recursos e diminuindo, né? A possibilidade de ganhos dessas empresas para manter a sua atividade econômica, que sustenta a nossa sociedade, que nos sustenta cada um de nós e as nossas famílias. E então esse cuidado, né, e essa busca da parceria e de vencer esses antagonismos aparentes, e principalmente de não nos colocarmos em trincheiras. Esse congresso tem essa característica de nos aproximar e de fazer com que ciência, o poder político, representado aqui por deputados, prefeitos, né? E a questão da tecnocracia, dos tecnocratas, representada aqui pelos gestores e auditores do grupo de tributação, fiscalização e arrecadação, que todas essas partes possam trabalhar em conjunto por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, mais igualitária e que seja de eficácia, que traga resultados. A empresa nos dá esse exemplo. Todo empreendedor, ele busca eficácia, busca resultado, né? E nós do fisco, né, temos que buscar também o resultado, né? Então, é nesse sentido, é com esse espírito que a gente trouxe esses temas. Arrecadação no Estado distribuidor, no Estado republicano da coisa pública, distribuidor de recursos, né, que dá um novo significado ao tributo. A arrecadação é essencial para, como o doutor Márcio disse, os recursos serem suficientes para atender as atividades fundamentais
a todos, a toda a coletividade, como saúde, educação, né, saneamento básico, infraestrutura, como disse o senhor. E essa arrecadação tem que ter um limite, que a carga tributária não seja pesada, né, que não seja extorsiva. E apesar do Brasil ter uma carga tributária que todo mundo diz que é elevada, mas ela é compatível com o Estado em desenvolvimento, com países em desenvolvimento, ainda assim, porque está na faixa dos 35%, 36%, enquanto os países desenvolvidos têm taxa de carga tributária na ordem de 50%. Então, estamos distantes ainda, né, em termos de carga tributária. Mas, mesmo assim, como é um Estado em desenvolvimento, ela é muito pesada. E aí, a felicidade de ter na mesa, nos honrando, o Dr. Márcio, ligado ao Tribunal de Contas, porque se somos responsáveis por arrecadar os recursos, também devemos, todos nós, cidadãos, empresários, servidores públicos, políticos, todos nós devemos zelar pela aplicação correta e com eficácia desses recursos. Portanto, e mais do que isso, temos que ir além. Temos que ir além. Os servidores da administração tributária é uma carreira típica de Estado, que na própria Constituição diz que tem precedência sobre os demais setores administrativos, que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, que devem desenvolver as atividades e tem prioridades de recursos orçamentários e financeiros. Tudo isso nos gera uma imensa responsabilidade de não ser simplesmente mediano, de ir lá cumprir burocraticamente o nosso dever, mas muito mais do que isso, devemos ter consciência do nosso dever, da nossa obrigação e da nossa responsabilidade para com a sociedade. E nesse sentido é que a gente deve ir além de simplesmente cumprir lá a carga horária de trabalho e bater o ponto e depois ir para casa. E por isso é que fizemos um congresso onde estamos discutindo temas e buscando a parceria. E até além mar. Temos aqui a honra de ter conosco o Dr. André Ventura, de Portugal, da ICEP, a Agência de Investimentos para Investimentos e Comércio Exterior de Portugal, e que é colega nosso da área tributária, também trabalha lá com essa área tão árida e que tem um estigma, né? Acho que nem os nossos familiares gostam muito da gente, e precisamos mudar esse estigma, essa faceta, e o Congresso serve para isso também, para despertar em nós, na administração tributária, essa necessidade de ir além, de investir nas parcerias, de trabalhar em conjunto com as empresas, os empresários, a ciência, né, com o poder político, e fazermos uma nova administração, essa nova administração tributária que está na beirinha de acontecer, que ela seja realmente nova, que ela mude todos os parâmetros e tenha realmente a justiça fiscal. É por isso que nesse congresso a gente tem a satisfação, a alegria de lançar a Casa do Município Brasileiro na Europa e nos PALOPs, nos países de língua oficial portuguesa. É uma iniciativa, são fundadores dessa casa, o Sinfaz, um sindicato dos servidores da administração tributária de Minas Gerais, a FEBRAFISCO, a federação, o IBD, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, e a Associação Mineira de Municípios. E é um projeto que busca justamente ligar todas essas partes, empresas nacionais, empresários brasileiros, investidores estrangeiros, servidores do fisco, servidores da administração tributária,
cientistas, sindicalistas, para que possamos trabalhar pela prosperidade, pelo desenvolvimento e sairmos de situação como essa que o senhor nos trouxe do nosso Estado, de uma perspectiva ruim, né? E que possamos, na crise, encontrar as saídas e as oportunidades. Então, é um convite que eu faço e que o senhor nos apoie, que os empresários nos apoiem nessa empreitada, principalmente da Casa do Município Brasileiro na Europa e nos PALOPs, porque é um caminho de todos juntos descobrirmos novas oportunidades e trabalharmos por um mundo melhor. Eu agradeço a todos e desculpa ter extrapolado o tempo, mas é com muita alegria que eu estou vendo que aqui esse congresso está dando resultados, e resultados muito bons. Muito obrigado e boa tarde. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do Marcão, referendar esse CONSAT e as pessoas da Sara, do Marcos Bolpato, presidente do Sinfaz, o meu presidente, Dr. Paulo, junto com o meu secretário, o Nadir, responsáveis pela FEBRAFISCO, entidade que nacionalmente está buscando uma unicidade brasileira de toda a administração tributária, dos 27 entes federados, né? Então agradeço a todos a presença e estou por encerrada a palestra. Agradecemos a presença dos senhores. Para o quarto painel, o modelo de administração tributária adotada pelo Estado de Minas Gerais, convidamos para presidir a mesa o presidente do CIFAM, Sindicato dos Fazendários do Amazonas, Dr. Rui Barbosa Violante. Como palestrante, convidamos o advogado, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ex-procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Dr. Joelson Dias. Como debatedores, convidamos o vice-presidente do AFOSEF, Dr. Gilberto da Silva. E o advogado, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, diretor tesoureiro da OAB, Seção Minas Gerais, presidente da ABRAT, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Para proferir sobre o tema, o papel dos servidores da administração tributária para a concretização de um modelo de eficácia, passamos a palavra ao Dr. Rui Barbosa Violante. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade às palestras. Quero agradecer ao Sinfaz, ao presidente Marcos Bolpato, e parabenizar toda a organização do evento pelo êxito. E eu vou passar agora a palavra para o Dr. Joelson Dias. Muito boa tarde a todos. É sempre uma renovada satisfação participar desse CONSAT, promovido pelo nosso Sinfaz, sobretudo pela importância que esse tipo de evento representa para o nosso sindicalismo brasileiro, para a nossa administração pública, para a nossa administração tributária, enfim,
para a nossa cidadania. Mais do que uma oportunidade de militância sindical efetiva, o uso bem empregado dos recursos da entidade para permitir a capacitação dos seus servidores, dos seus filiados, que temos é um momento raro, graças àqueles que generosamente atenderam ao nosso convite, e daí a minha honra de integrar, juntamente com a doutora Luísa e com a doutora Sara, a coordenação científica desse evento, para participar de momento tão histórico, de momento tão importante. Nós estamos no 4º painel, que cuida mais especificamente do modelo de administração tributária adotada pelo Estado de Minas Gerais, e no tema de fundamental importância, que diz com o papel dos servidores dessa mesma administração tributária para a concretização de um modelo de eficácia. Na verdade, o que estamos a discutir, mais do que modelos de administração tributária, são modelos de administração pública. Ou seja, o que nós, como cidadãos, em determinado momento, reunidos numa Assembleia Constituinte, pela outorga de poderes que demos aos nossos representantes, definimos como valores, como normas, como regras estruturantes da nossa própria sociedade. Que tipo de governo, mais especificamente, que tipo de Estado gostaríamos fosse, então, implementado para que a nossa vida em sociedade fosse possível, a realização do nosso projeto pessoal de vida se tornasse possível. Um Estado que garantisse oportunidades iguais a todos, um Estado que não permitisse a corrupção, que não permitisse o nepotismo, que não permitisse o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, enfim, um Estado, como eu insisto em dizer, bastava o primeiro artigo da nossa Constituição, fosse de direito, republicano e democrático. Justamente para que tivéssemos todos as mesmas oportunidades, pudéssemos todos concorrer para a realização dos nossos projetos de vida. Foi nesse propósito, então, que pensamos um dia, por intermédio dos nossos constituintes, e consagramos na nossa Constituição de 88 um modelo de administração e depois, consequentemente, como não poderia deixar o Estado também de arrecadar os seus tributos para custear justamente as políticas sociais que se fazem tão necessárias à nossa população, a nós todos, na verdade, estabelecemos também um modelo de administração tributária. Sobre os modelos de administração, nós podemos fazer um corte, na verdade, ali por volta do final do século XIX, mais precisamente com a criação, o surgimento do Estado liberal, que de maneira revolucionária, é importante que se reconheça isso, 200 anos depois, se volta contra um Estado até então patrimonialista, patriarcalista. Um Estado em que o soberano tinha mais absoluto poder, não tinha absolutamente nenhum tipo de controle, ditava, fazia e julgava. Um Estado, enfim, que o soberano escolhia a seu bel talante os próprios servidores. Na verdade, mais que servidores, os seus próprios serviçais. Essa era a chamada administração pública patrimonialista que tínhamos à época. Porque, claro, mais do que qualquer outra coisa, voltavam-se os soberanos, voltavam-se os administradores, o monarca, sobretudo para atuar, privilegiar os seus interesses pessoais em detrimento de todos os interesses da coletividade. Por mais que não compreendamos isso hoje, a proposta liberal à época foi extremamente revolucionária, porque o que se buscava ali era justamente o contraponto com essa administração até então patrimonialista, justamente buscando limitar a atuação do soberano, a atuação do administrador. Naquela época tínhamos, na verdade, era um Estado mínimo que se preocupava unicamente com a manutenção da ordem, quando muito com a administração da justiça, um Estado que não fazia outra coisa a não ser garantir os contratos, garantir a propriedade. Um Estado em que, na verdade, se dizia, olha, quando muito não interfira, quando muito não intervenha, justamente para se preservar, garantir os direitos individuais de cada um. E vem por isso, então, a chamada administração pública burocrática. É claro que hoje temos uma visão absolutamente deturpada, até preconceituosa do que é uma administração
burocrática, mas na época, imaginem o que era se contrapor ao poder do soberano. Dizia que seria necessário a escolha de servidores públicos e não de serviçais, que seria necessária a escolha desses servidores, inclusive por concurso público, justamente para que se preservasse, se prestigiasse os interesses da sociedade, os interesses da comunidade e não o do soberano, justamente para que se pudesse, com isso, criar regras, criar normas de combate efetivo ao nepotismo, de combate efetivo à corrupção. É por isso que surge a administração tributária, a administração burocrática, justamente desse sentido de se voltar contra essas nefastas práticas que privilegiavam, então, como disse, os interesses particulares, privados, do soberano, do seu grupo familiar, do seu grupo político. Nós não sabemos ou não lembramos mais, é daí que vem então a lógica do concurso público, é daí que vem a lógica da profissionalização, que se buscava no combate ao nepotismo, era justamente que todos tivessem acesso aos cargos públicos. Por isso a razão de ser do ingresso somente por concurso público, justamente para nos permitir que o soberano, o titular de poder, de plantão, pudesse ali eleger só os seus apaniguados. Por isso passamos a falar também de carreira, e por isso passamos a falar de controles administrativos, ou seja, para se combater aquele nepotismo, aquela corrupção, aquelas práticas patrimonialistas, patriarcalistas, passamos a falar de controles. Vem daí então, como dizia, a natureza do concurso público, vem daí então a licitação, vem daí os tribunais de contas. Essa origem das coisas, os princípios é que precisamos ter em mente, muitas das vezes esquecemos, não conseguimos entender as coisas no seu conjunto, não conseguimos entender as coisas nos seus modelos. Mas essa administração burocrática, é claro, como o próprio nome hoje nos diz, se apegou muito aos controles, se voltou muito para si mesma, era o servidor ao invés de voltado para a coletividade, voltado para a comunidade, enfim, de servir ao público, se volta para essa própria administração, para que essa administração então pudesse funcionar da maneira que antes fora idealizada. Enfim, mas por mais que não tenha essa administração burocrática alcançado os seus propósitos, justamente porque essa ênfase no controle absolutamente demasiada, e não propriamente no cidadão, não propriamente na coletividade, resultou nisso que hoje, de maneira até pejorativa, como insisto, chamamos de burocrático. Resulta daí, claro, a mais absoluta ineficácia, a mais absoluta ineficiência, a mais absoluta incapacidade da administração de atender a comunidade, e claro, não tardaria para que esse modelo viesse a ser também contestado. Só que a contestação desse modelo de administração burocrática, que, como insisto, foi em determinado momento absolutamente revolucionária, vem num momento também econômico, político, tal qual se deu antes com a administração patrimonialista, num mundo globalizado, num mundo de práticas neoliberais. E aí tive a grata satisfação de contar nesse painel com a participação do meu amigo já de muito tempo, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que fala melhor que qualquer um sobre as influências, a repercussão, a perversidade que foram as consequências desse mundo globalizado, dessa prática do Estado neoliberal para a nossa coletividade, para os nossos trabalhadores, por conta desse Estado mínimo que se entendeu um dia deveria existir, um Estado que não interferisse com as ações individuais, um Estado preocupado antes de qualquer outra coisa com a redução de custos. E eu dizia ao meu estimado amigo professor Antônio Fabrício que se implicou, repercutiu perversamente no âmbito do direito do trabalho, não teria como ser diferente no âmbito da administração pública, não teria como ser diferente no caso dos nossos servidores, porque ainda há um hiato
na verdade, quase que um cânion de distância de se ver o servidor também na condição de trabalhador, com todos os direitos, com todas as prerrogativas que lhe devem ser asseguradas. Pois bem, nesse mundo globalizado, nesse Estado neoliberal e de toda a sua repercussão, não só para o direito do trabalho, mas também no âmbito do direito administrativo, para o Estado e para o servidor público, eu tenho certeza que nos falará com muito mais propriedade, percussiência, o nosso professor Antônio Fabrício. E é nessa época, então, que surge essa chamada administração pública gerencial, o terceiro modelo de administração pública, um modelo recente, preocupado com essa redução de custos, preocupados com essa flexibilização de princípios, de direitos fundamentais, em detrimento justamente da meritocracia, em detrimento justamente das carreiras. É como se tudo aquilo que dissesse respeito à administração burocrática, porque a administração burocrática não funcionou em toda a sua extensão, porque a administração burocrática não correspondeu àquele modelo que se esperava, é como se tudo que um dia se apresentou como proposta dessa administração burocrática, em contraposição à administração patrimonialista, não tivesse mais valor. É por isso que, apesar da administração burocrática falar de profissionalização, falar de carreira, falar de controles administrativos, quando se chega na gestão, na administração gerencial, quando se começa a falar em resultados, por conta justamente da redução de custos, por conta da flexibilização, é como se não tivesse mais a mesma importância, não tivesse a sua razão de ser, a profissionalização, a carreira. É como se não precisássemos mais falar na qualidade dos serviços, falarmos em qualquer tipo de respostas, porque a ênfase está nos resultados, Pouco importa a quem esses resultados efetivamente atenda, ou ainda que esses resultados não atendam efetivamente, quem deles mais necessita, quem deles efetivamente espera a realização, que é a comunidade, que é a sociedade. É nesse contexto, então, que temos o dilema, ou o aventado dilema entre a eficiência, a eficácia, eu daria um passo mais além para dizer a efetividade. É justamente com esse modelo de administração gerencial incorporado pela administração pública brasileira, reflexo desse neoliberalismo, reflexo justamente dessa globalização. Afinal, nós não estamos alheio a como as coisas se sucedem globalmente. É que temos até mesmo consignado expressamente na nossa Constituição, no artigo 37, depois, em 98, por força de emenda constitucional, o princípio da eficiência. Para muitos, talvez desavisados, o princípio da eficiência realmente era tudo o que se podia esperar do Estado, já que aquela administração burocrática, ineficaz, ineficiente, já que ela não funcionava, que bom, administração gerencial, porque vai se preocupar então com os resultados, claro. E aí, o que me parece ter sido quase que um ardil daqueles que defendem essa administração gerencial, desgarrada, desapegada daqueles outros princípios tão importantes como o da profissionalização, da meritocracia, da carreira, de falar sempre em preocupação com o cidadão, a preocupação com os resultados seria no sentido de atender melhor a comunidade. Mas o contrassenso é inequívoco, flagrante, porque apesar dessa sugestão de que a ótica estaria no cidadão, estaria na comunidade, o que temos é um modelo gerencial preocupado com a privatização, preocupado com a terceirização, um modelo em que se incrementa o número de cargos em comissão, um modelo em que absolutamente não prestigia a carreira, um modelo que não prestigia efetivamente a promoção, porque tudo diz com os custos, tudo diz com a redução dos custos, tudo diz com um Estado mínimo. Obrigado. Um Estado mínimo. Por isso, a importância de eventos como esse, em que a gente possa realmente indagar, refletir, questionar. O que queremos? Um Estado eficiente, que atenda os seus resultados,
onde o mais é sempre o mínimo, sempre mais produtividade, mais resultados, usando sempre menos recursos, menos tempo, menos energia. É só isso que queremos? Nós queremos efetivamente um Estado que saiba também fazer as suas escolhas, que se preocupe efetivamente se essas escolhas correspondem ou não ao que a nossa sociedade espera e merece desse mesmo Estado. E aí não haveria como falar de eficiência sem falarmos também de eficácia, porque a eficácia estaria justamente relacionada a essa escolha, ao modo como foi feito. Não basta fazer por fazer para atender um determinado resultado, mas seria importante, imprescindível mesmo, que esse resultado dissesse com aquilo que a sociedade espera dos seus governantes, espera do seu Estado. Eu concluo caminho para a conclusão, dizendo que tenho muita dificuldade em entender esse nosso pensamento sempre cartesiano, maniqueísta, de achar que ou temos um modelo ou outro, de não conseguirmos fazer a transição de um modelo para o outro, de não conseguirmos apreender o que há de melhor em um determinado modelo, de maneira que ele possa ser aperfeiçoado, melhorado nessa nossa evolução. Mas também não tenho a mínima ingenuidade em saber que muito dessas questões, quando se apresentam no tudo ou nada, dizem mais do que qualquer outra coisa com questões políticas, com opções, com escolhas feitas pelos nossos legisladores, com escolhas feitas pela nossa própria sociedade. Parece absolutamente necessário preocuparmos com a eficiência, preocuparmos com a eficácia, porque precisamos sim de melhores resultados, gastando menos recursos, aproveitando melhor o nosso tempo, aproveitando melhor as nossas energias, trabalhando efetivamente de maneira coordenada, as instituições, os órgãos, mas me parece que não há como se fazer isso e nem se recomendaria proceder dessa forma, em desprestígio, em demérito dos controles administrativos, em demérito do planejamento, da sistematização, da coordenação, da profissionalização, da carreira, da valorização da função. É por isso que eu ousaria propor um quarto modelo de administração pública, que é justamente o modelo da administração pública democrática ou cidadã. E eu dizia de 3 princípios: eficiência, eficácia e efetividade. Porque hoje já se sustenta que a eficiência não é suficiente, e que há que trabalhar com eficácia, mas há também que se trabalhar com a efetividade. E a efetividade não é outra coisa senão atender aos anseios da nossa comunidade, da nossa sociedade. Não basta, como muitos dão como exemplo, na comparação desses 3 princípios, construir a ponte, porque a legislação prevê que uma ponte deve ser construída. Não basta construir a ponte com menos recursos. É necessário que se construa a ponte, desde que a ponte efetivamente atenda uma comunidade, desde que aquela seja da prioridade estabelecida por aquela comunidade. E o meu modelo de administração pública democrática cidadã, se me permitam sugerir, prevê uma mudança de foco. É quase que uma revolução copernicana, uma mudança absolutamente paradigmática. É tirar os olhos da administração em si, porque me parece que foi isso, ou tem sido isso, que todos os modelos anteriores sempre propuseram, sempre discutiram, sempre enfrentaram: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial, e voltar os olhos para efetivamente quem cuida para que essa administração se concretize, para que esses fins públicos, essas políticas públicas se realizem, que é o servidor. Eu digo que a mudança de foco no controle e na gestão é mesmo necessária, mas, inclusive, preservando os avanços até então aqui alcançados, mas assegurando sempre uma maior e mais efetiva participação do servidor no controle e na profissionalização
e do cidadão no que diz respeito aos resultados. Ou seja, é o servidor dizendo de que maneira essa política de profissionalização, de meritocracia, de carreira deve ser efetivamente executada. Mas é também o cidadão sendo ouvido e podendo participar no que diz respeito à definição desses resultados. Nós precisamos recuperar ou mesmo incutir em nós todos a noção de que a administração pública não é um fim em si mesmo. Ela tem um caráter meramente instrumental. Ela deve servir ao indivíduo, servir à comunidade, servir à sociedade, enfim. O servidor também deve ser ouvido. Ele é o protagonista de tudo isso. E ainda que não encontremos na Constituição, no artigo 37, o princípio da eficácia, o princípio da efetividade, eu ousaria dizer que o fundamento, a base para esse novo modelo de administração democrática ao cidadão está no princípio democrático, esculpido no artigo 1º da nossa Constituição. Não concretizaremos jamais um modelo de administração se o servidor, o cidadão, não forem o centro das atenções. O foco não pode ser apenas da organização, do funcionamento dos resultados da máquina administrativa. É preciso valorizar a carreira, valorizar a função pública, dar ênfase na política de recursos humanos, no que diz respeito à reestruturação dos órgãos, enfim, assegurar a participação dos servidores e dos cidadãos no fortalecimento dessa nossa administração, enfim, naquilo que lhes diz respeito. Muito obrigado. Parabenizo o Dr. Joelson Dias pela excelente palestra e moderna visão sobre a nossa administração pública. Muito obrigado, Dr. Joelson. Passo a palavra aqui para o nosso debatedor, Gilberto da Silva, vice-presidente do AFOSEF. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento aos amigos de Minas Gerais, os amigos que organizaram esse CONSAT, e aos amigos que nos acolheram com tanta receptividade. Falar em modelo de eficácia, a gente tem que entender o modelo de eficácia numa visão de Estado ou um modelo de eficácia da forma como está sendo apresentado nas diversas administrações públicas, nas diversas administrações tributárias nos estados. O Dr. Joelson foi muito feliz na palestra dele, quando falou do neoliberalismo, do Estado mínimo, de uma situação que poderia ser muito boa se trouxesse para a nossa população um atendimento e um serviço público de qualidade. Se a economia causada na administração tributária, se a positividade da balança entre despesas e receitas trouxesse mais ganho à sociedade como um todo. Nesse critério de Estado mínimo, eu, falando com os colegas há pouco tempo, lembro a palestra do André Claro, que nós tivemos o prazer de clipar e colocar no nosso site reportagem sobre a preocupação da fiscalização de Portugal quanto ao fechamento de aduanas, fechamento de repartições. E a gente vê que essa briga não é só nossa, quando a gente diz que o Estado tem que prestar serviço. O Estado não pode se ausentar do povo, né? E aí, quando você vê falar em modelo de eficácia, você começa a pensar no que está sendo apresentado. Esse modelo de eficácia da administração tributária é como o pãozinho de queijo aqui de Minas, né? Se você vê ele na televisão, ele é bonito, é o pão de queijo e é de Minas. Mas você não experimenta ele, você não sabe o sabor dele, você não sabe a consistência que ele tem. E, nesse momento, as administrações tributárias, enquanto dirigidas por uma categoria que não vê a população, que não vê o interesse público, traz para nós a mesma situação. Mostra um modelo muito bom, que apresenta uma situação favorável, mas que não atende nem a população, porque o resultado final não é o mesmo, e principalmente segrega dentro do seu quadro algumas categorias que também têm qualidade, que também pode participar. E aí você passa a discutir como melhorar isso, como se inserir nesse movimento. E aí você começa a participar do movimento sindical, você começa a vir à rua, e você começa a procurar as entidades organizadas, você começa a procurar associações de município, federações de indústria,
e você começa a ver que por mais que você esteja batendo contra uma parede, tem mais pessoas batendo contra essa mesma parede. Que o modelo que está sendo apresentado não satisfaz e que você não consegue colocar como projeto de governo alguma coisa, não porque a sociedade não quer, não porque as entidades organizadas não querem, mas porque existe também dentro das administrações tributárias um grupo muito fechado e organizado. Por estar organizados, oferece a mesma resistência que nós temos. E você começa a trabalhar com o seu grupo e você dizendo, como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, que toda eficácia vem da conscientização interna de quem vai executar esse processo. E aí nós temos, no Rio Grande do Sul, temos passado para os colegas o seguinte, temos que participar do planejamento estratégico da administração tributária. Temos que participar dos movimentos internos e temos que exigir principalmente inclusão de todas as categorias, de todos os personagens que participam dessa administração tributária e que têm capacidade de contribuir para que se consiga um modelo de eficácia. E também temos que participar na parte de capacitação, exigir que o Estado dê para nós a capacitação e procurar também dentro dos sindicatos a capacitação dos nossos colegas. Nós temos que ter consciência de que o modelo não é só nosso, que a briga não é só nossa, que quando você inicia um processo de cisão com uma categoria funcional que a princípio estaria acima de você, que você seria muito melhor dentro do ambiente de trabalho, se você aceitasse o que era imposto para essa categoria, é que você está trazendo um modelo melhor para o Estado e para os nossos colegas. No Rio Grande do Sul, estamos começando com 2 movimentos. Um movimento interno de capacitação dentro do nosso sindicato. Estamos trazendo, a partir, claro, nós assumimos a administração agora em setembro, tivemos um movimento muito grande no final de ano, mas nós estamos incluindo cursos dentro do próprio sindicato, sistema de capacitação constante, principalmente na área política. Preparar os nossos colegas para ter a discussão, saber o mérito, saber onde está o problema da administração do Estado e, principalmente, onde é que está o problema interno da administração tributária. E no âmbito externo, estamos instituindo a partir do próximo ano um prêmio de cidadania fiscal. Por quê? Porque você não consegue mudar o entendimento externo da administração tributária se as pessoas, se os cidadãos, se na escola a pessoa não está preparada para saber por que existe o imposto, qual é a sua finalidade e, principalmente, onde o Estado está gastando aquilo que arrecada. Quando você tiver consciência disso, essa discussão, uma carga tributária excessiva ou não, ela ganha um aspecto diferente, porque ganha um aspecto do interesse público realmente. Por outro lado, nós temos um modelo de administração tributária que está se instalando, e isso nós temos debatido muito no Rio Grande do Sul, e é uma pena que o nosso debatedor da FIERGS não está aqui, é que a administração tributária está conseguindo muito bem controlar o imposto declarado. Nós temos uma administração tributária no Estado, e também a nível federal, que consegue muito bem declarar o que é, fiscalizar o imposto declarado. Saber quanto a empresa trabalha, quanto que ela declara e quanto que ela mantém na sua contabilidade, porque tem vários critérios de controle virtual que permite ao administrador estar sentado na mesa dele e estar sabendo que está entrando tantos milhões nos cofres públicos, que uma empresa tal teve tanto de débito, tanto de crédito, mas nós não estamos preparando as nossas administrações tributárias para cuidar daqueles valores que não são declarados. Hoje, quando você pega uma máfia do INSS, ela sonegou durante 10 anos em diversas áreas. Teve empresas fictícias, teve empresa que pagou propinas altas e conseguiu contabilizar isso no seu dia a dia, conseguiu comprovar essa despesa para os seus acionistas, né? E por 10 anos se perdeu um montante de imposto muito grande. E aí você, a partir de agora, você tem que buscar 5 anos, perdeu 5. E principalmente, se vendeu para a população de que existia uma eficiência tributária que não existia. E a máfia do INSS não é a única. Nós tivemos outro dia um escândalo na questão de importações, em que se fraudava várias questões de importação. Agora o nosso colega falou da questão do calcário, e você diz assim, será que o calcário do Canadá está sendo importado direto do Canadá para o Brasil, ou ele está sendo importado por uma empresa que está aqui no Caribe aqui?
Uma empresa fictícia, como acontece com o nosso café, como acontece com o arroz do Rio Grande do Sul, como acontece com o sapato do Rio Grande do Sul. O Brasil não exporta sapato, quem exporta é o Caribe. Então, você trabalhando nessa área, você vê que esse controle virtual não vai trazer um modelo adequado, não vai trazer eficiência, vai trazer um projeto, vai trazer alguma coisa para ser vendida, como se fosse uma verdade suprema, e vai trazer, sim, prejuízo para o Estado, prejuízo para a nação, né? Eu acho que nós temos que nos capacitarmos para isso, sim, nós temos que buscar isso, e dentro dos sindicatos estarmos preparados, porque existe uma organização, existe um movimento para cada vez mais transformar a administração tributária numa controladora das empresas que declaram os seus impostos. Nós temos que fugir disso. Nós temos uma entidade de fiscalização e a gente sabe da necessidade da fiscalização. Agradeço mais uma vez. Eu vou confessar para vocês que 10 minutos para mim é uma eternidade, enquanto para muita gente isso parece tempo de menos. Muito obrigado, viu, pessoal? Parabéns ao doutor Gilberto da Silva, vice-presidente do AFOSEF. Passo a palavra agora para o doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, advogado, mestre em Direito pela PUC de Minas, diretor tesoureiro da OAB de Minas, presidente da ABRAT. Boa tarde a todas e todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento por estar aqui, e agradeço na Comissão Científica o Dr. Joelson e a doutora Sara, e pelo sindicato o Dr. Marcos e a Brígida, que viabilizaram esse congresso. Eu fico muito feliz de voltar a falar para servidor público, porque no começo da minha advocacia, eu advoguei para servidores públicos federais, bem na época que começou o ataque aos direitos dos servidores públicos, bem na época que Bresser Pereira dilapidou o regime jurídico único, a Lei 8.112, exatamente nesse período eu advogava para servidores públicos federais e pude ver isso. E aí, como já foi feito hoje, mas hoje parece que é a tarde da Hannah Arendt, eu trouxe também uma frase dela. O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. Eu acho que é isso que a gente vem tentando, com formação, com cursos como esse, seminários como esse, congressos como esse, para que saiamos daqui mais preparados do que chegamos e realizemos o improvável. Eu vou dividir minha fala em 2 pontos, e o primeiro é tentar explicar por que existiu uma crise, por que o mundo mudou tanto em 30 anos, e depois chegar na questão do tema que me foi proposto, que é exatamente o papel do servidor na administração tributária e a concretização do modelo de eficácia. Mas, por que se fala tanto de globalização? Por que aconteceu um fenômeno desse chamado globalização? Existe um autor francês chamado Chesnais, e é muito trabalhado por um sociólogo, que é o livro de cabeceira de um monte de gente, que é Os Sentidos do Trabalho, do Ricardo Antunes, que ele diz que é o seguinte: o que levou à existência do mundo do jeito que está, da questão das empresas transitarem de um lado para o outro, procurando menor carga tributária nos países para poderem produzir com mais lucro, ele elenca 6 pontos. Primeiro, a queda da taxa de lucro, porque entre 45 e os anos 70, aumentou muito o número de direitos dos trabalhadores. O direito do trabalho ele vai ampliar em termos de conquistas, a luta do trabalhador vai ser mais consistente nesse período, e por óbvio, aquilo que se pagava quando não se existia direito do trabalho, quando não se existia o chamado patamar mínimo civilizatório, vai fazer com que a taxa de lucro reduza para os donos do capital produtivo. Depois há um esgotamento do padrão de produção, porque é importante dizer isso, as empresas elas tinham um modelo e produziam um tipo de equipamento, um tipo
de um produto apenas. Então, por exemplo, quem é mais velho vai lembrar que a GE produzia uma geladeira branquinha pequenininha, que a Telefunken produzia um tipo de televisor com um tubo gigante, com um botão de seleção de canais do tamanho de uma bola de sinuca. E isso, com o passar do tempo e com a acumulação dos trabalhadores e com o poder de compra aumentado, vai fazer que exista um esgotamento do padrão de produção e vai ter que se pensar numa reestruturação produtiva desse modelo, que virá mais na frente. Vai acontecer também a hipertrofia da esfera financeira. O que é isso? Como se acumulou muito nesse tipo de produção, começou vários empresários tirarem o dinheiro do capital produtivo e passar para o chamado capital especulativo. E aí a esfera financeira vai inchar e nós começamos a ver o que Machado de Assis chama nos livros dele no início do século de rentistas, né? Pessoas que viviam de renda. A maior concentração de capitais, porque vai acontecer muita fusão e incorporação. No Brasil nós vimos isso. Há 10 anos atrás, quando nós ligávamos à televisão, a maior guerra de propaganda era de empresa de cerveja. Era da Brahma com a Antártica, com a Skol, e a Ambev vem e faz uma fusão. Essa fusão vai gerar desemprego, vai gerar mais pessoas sem colocação no mercado de trabalho. A crise do Estado do Bem-Estar Social e o incremento das privatizações, que todos nós sabemos que com a privatização se reduziu bastante também o pós-trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que a existência disso tudo vai levar o capital a criar uma contraofensiva, que é a chamada globalização, que muita gente defendeu há muito tempo, dizendo que era uma coisa maravilhosa, que aí todo mundo ia ter celular, todo mundo ia ter computador. E o que vai permitir a chamada globalização é exatamente uma coisa que chama revolução, ou terceira revolução industrial, ou revolução da microeletrônica. A facilidade de transporte e comunicação vai facilitar. Eu antes, para falar no telefone, um interurbano, eu sou de uma cidade do interior, sou de Brasília, de Minas, e eu lembro que quando eu era menino e recebia um telefonema que era interurbano, era um acontecimento, todo mundo tinha que calar a boca, tinha que esperar, que era interurbano é caro. Hoje se fala com a China durante 2 horas sem pagar um centavo, só pagando a franquia do Velox, do sistema de internet, com imagem, com som, com tudo mais. E essas empresas começaram a procurar países que tinham a menor carga tributária e o menor número de direitos trabalhistas. Só que esse capital não tinha compromisso nenhum. Às vezes ele ia para um país que tinha uma carga, que reduzia a carga tributária para poder chamar essa empresa, e assim que essa empresa tinha uma quantidade de lucro X e tinha uma proposta de redução de carga tributária maior por outro país, ela saía de lá e ia para outro país. Não precisamos ir longe não, vamos na minha região mesmo. Em Montes Claros, nos anos 70 e 80, por ser da área mineira da Sudene, recebeu várias empresas com incentivo fiscal de 10 anos. Hoje é o maior cemitério de empresas que existe. A Transite, por exemplo, que estava em Montes Claros, foi para o Rio Grande do Sul depois dos 10 anos. As empresas saíram do fim da redução fiscal para procurar outros lugares. Então, isso é uma consequência da questão da globalização. E com a comunicação hoje facilitada, com o Facebook, como dizia o professor Dalegrave Neto, quem não está no Facebook não está no mundo. E eu fiquei 2 meses fora do Facebook, as pessoas falavam assim: você viu tal coisa? Eu não. Por que você não viu? Onde saiu? No Facebook. Você não tem Facebook, parecendo que eu estava ofendendo alguém, matando, roubando. Falei, eu não estou roubando, não estou matando, estou apenas descansando do Facebook. Não estou aqui para roubar, nem para matar, nem nada disso. Só que hoje é uma ofensa pessoal não ter Facebook. E isso, para vocês que trabalham na administração tributária, chega muita informação para as pessoas,
mas nem sempre as informações elas são próprias. Então, por exemplo, o Brasil, depois de um tempo para cá, passou a ser o país das pessoas, o senso comum se tornar forma de especializar pessoas. Quando o Legacy bateu no avião da Gol e caiu, o Brasil inteiro ficou especialista em transponder. Sabia o que era transponder, o que era reverso, sem ninguém saber absolutamente nada sobre aquilo. Quando a Daiane dos Santos ganhou a medalha, um monte de gente chegava com autoridade, dizendo qual era a nota que ela tinha que receber e o que era um duplo twist carpado. Agora, com o Supremo Tribunal Federal, o que eu vi de especialista em embargos infringentes é brincadeira. Então isso, os senhores, as senhoras vão sofrer, porque as pessoas às vezes têm uma visão deturpada do que é a atividade. Foi dito aqui para o próprio presidente que às vezes os próprios familiares têm raiva da função, e acho que esse papel do servidor e a concretização da eficácia, ele precisa de uma formação técnica e aperfeiçoamento, que é o que vocês todos estão fazendo aqui agora, porque hoje se necessita de formação técnica, hoje se necessita de informação precisa, e não de pessoas especialistas em duplo twist carpado, sem nunca ter entrado numa academia de ginástica olímpica. E, além disso, acredito, e na mesma linha que foi dito pelo o debatedor anterior a mim, acho que campanha para divulgação e mostrar qual é a atividade, para onde que vai, a educação tributária vai fazer uma diferença gigante para que as pessoas vejam a concretização e o modelo de eficácia que tem que trabalhar. Temos também que colocar em mente e repetir como mantra o artigo 37, que fala de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, que eu estou dizendo aqui, eficiência. E dizer que cidadania é o que cidadania tributária e a efetivação dos direitos das pessoas e das políticas se dá exatamente por causa da arrecadação e por causa do trabalho feito pelos senhores e senhoras. O voto, como dizia o professor Bugarelli, o voto não é a única arma da cidadania, talvez nem a melhor. E ele elenca 3 pontos para efetivar a cidadania: a plenitude do exercício dos direitos, formular opções de participação e execução das políticas e participar na esfera pública com grande responsabilidade, acompanhando Carlos Márcio Oliveira, acompanhando o que tem. Mas acredito que o passo primeiro é do conhecimento e da formação. É o que estamos fazendo aqui hoje, porque, como dizia Guimarães Rosa, mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende, e aprendi muito desde que sentei aqui nas cadeiras daqui. Eu, como característica de fala, eu sempre encerro com uma parábola, uma fábula, um caso, e dizem que na região de João Molevade, uma vez, 2 lenhadores, 2 pessoas que cortavam madeira com machado, foram submetidos a uma competição para ver que em 2 horas quem cortava a maior quantidade de eucalipto. E ao final de 2 horas, tinha um senhor de 63 anos e um menino de 22. E o senhor ganhou a competição porque cortou mais árvore do que o menino. E o menino chegou, tirando satisfação, de maneira grosseira, para o senhor, falou assim: como que o senhor ganhou? Você tem algum cambalacho? Porque eu vi o senhor sentado várias vezes no chão e eu não parei 1 minuto de bater o machado nas árvores. E o senhor respondeu para ele: todas as vezes que eu abaixava, era para amolar o machado. Então o nosso machado é o cérebro, é o conhecimento. Estamos aqui hoje amolando machado. Parabéns para todos os senhores. Parabéns ao doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade do Sinfaz, da organização do evento, de poder estar aqui presidindo a mesa neste painel tão importante, e aproveitar para agradecer também
na nossa luta pela alteração da PEC. Eu quero parabenizar aqui o Sindicato de Minas, fez um trabalho muito importante, junto com os outros sindicatos, mas eu quero destacar aqui em especial a atuação de Minas, o Nadir, o Marcos, que não está aqui agora, o Paulo, o presidente. Eu vejo que esses filhos de Minas, eles são muito importantes, lutam muito, e nesse pouco tempo a gente já pôde conhecer um pouco desse estado. Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado.